Bom dia, Kizzy. Bom dia, Tudo bem com você? tudo bem? E hoje, preparada para esse bate-papo? Vamos lá. Eu estava falando, é o bate-papo. Até anotei, porque eu para gravar, tudo isso, os maiores obstáculos enfrentados pelos novos consultores. Quanto tempo, já começando assim, né? Você vai se apresentar, mas quanto tempo você está no segmento, Kizzy? 20 anos. Então, eu estou para 13 anos aí, eu acho que a gente tem um pouquinho de experiência para falar, né? É, mas eu fiquei 20 anos, assim, 20 anos contando CLT, né? E como agora escritório, né? Com o escritório, 6 anos. Então eu conheço também a forma de trabalhar, né, enquanto CLT, dentro de uma empresa. Tá, então, Kizzy, se apresente para o pessoal, porque muitos que estão aqui são pessoas que estão na nossa lista de, de transmissão, nossos clientes, nossos seguidores, e às vezes não, na grande maioria não conhece a Kizzy, né? E eu também vou fazer uma breve apresentação, porque existem pessoas que seguem você aí que não conhecem o Éder também. Verdade. Então, eu sou a Kise Chechel, né? Sou a proprietária da Chechel Licitações. Eu tenho 20 anos em licitações. Neles eu trabalhei, comecei lá atrás com serviços e obras. Depois passei para trabalhar com medicamento e material. Fiquei 8 anos trabalhando com medicamento e material hospitalar, né? E há 6 anos, assim, na verdade, o meu escritório ele surgiu por causa desse mesmo lugar que eu trabalhava. Acabou que meu escritório surgiu, né? Eu não pensava em ter o escritório. E comecei o escritório na parte de cobrança a órgão público. Sim. Continuei trabalhando tanto na empresa quanto no escritório e seguindo. Em 2020, que aí eu fui só trabalhar como consultora. Aí desliguei das empresas, apesar de ainda prestar serviço, desliguei da empresa e fui trabalhar só como consultora, né? Aí me agreguei a Integrar Licitações, que é a do Paraná, que fala, aqui tem lá no Paraná. Eu tenho uma sócia no Paraná, que aí é da Integrar, né? E a gente continuou o caminho, e há uns 3 meses mais ou menos, a gente tá com um escritório também no Maranhão, só na parte comercial. Então, hoje você, no Paraná, fica onde o escritório? Perto de Curitiba. Paraná em Curitiba, no Só Maranhão? no Maranhão, sabe que me fugiu o nome da cidade? Ó, o Éder que entrou participou da live semana passada com a gente. Um abraço, Éder. No Maranhão, foi um representante veio nos procurar, que lá tava, assim, precisava ter um escritório e tal, e porque tinha muita demanda, mas ele não sabia atender. Ele sabia o vender e não sabia o atender. Aí eu falei, vamos junto. Ô, Kids, então vamos lá. Para quem não me conhece, Éder, eu faço minhas lives tudo muito simples, nada de frescura. A gente procura mostrar o dia a dia mesmo, o que acontece na vida de quem atua com licitação. O nosso foco principal é o pregão eletrônico. E com esse compartilhar que eu comecei na internet, compartilhar mesmo 2016, 2017, ganhou uma visibilidade que eu não imaginava, e hoje a gente, querendo ou não, né, ensina bastante pessoas, eu posso dizer que milhares de pessoas, gratuitamente, a participar de pregão eletrônico. Por que esse canal foi criado? Devido a dificuldades que eu tinha lá no início, tinha muita dificuldade de aprender do processo, de acontecer, de fazer acontecer, porque não tinha nada que ensinava na época. Os cursos só tinham cursos pagos, falei isso aí algumas lives já, e de lá para cá, tanto eu quanto outras pessoas começaram a criar conteúdos na internet que tem ajudado muitas pessoas a entrar nesse mercado, que era um mercado muito fechado, muito concentrado. E hoje, esse trabalho que a gente faz de bate-papo, de conversa, o que a gente está procurando fazer? Pulverizar, fazer com que mais empresas entendam que elas podem vender para o governo, que não é tão complexo quanto parece. Claro que exige documentação. Eu falo que o único documento que exige fora do comum é o atestado, que o atestado, geralmente, quem vai pedir um atestado? Ninguém tem um atestado de capacidade técnica. Agora, fora isso, balanços, certidões, isso são todos documentos que qualquer empresa tem, normal, nada demais. É a dificuldade das pessoas, e nós vamos bater em cima dessas teclas,
são no entendimento do edital. Vou repetir de novo aqui para todos que me conhecem, eu não sou formado em direito, eu não sou advogado. A grande maioria que a gente vê, ou 90% ou até mais, falando sobre licitação, ensinando sobre licitação, são advogados. Não foi fácil entrar no meio por não ser advogado, mas hoje a gente ganhou como que eu posso dizer? Uma confiança do pessoal, porque quando você mostra que você sabe, mostra resultados, participa ao vivo, mostra erros e acertos, porque a gente não pode mostrar só os acertos, porque daí uma pessoa que está começando, ela fala, pô, mas para mim é tudo diferente, não é assim assado. Então aqui a gente mostra as falhas também do processo que a gente comete. Claro que muito menos falhas, porque principalmente com a nova lei agora, vai ter penalizações bem mais contundentes com relação a essas falhas, mas a gente mostra o nosso dia a dia. E batendo em cima dessa tecla, você começou em 2015, 2014, 2015, eu acho que foi mais ou menos o que você disse. Eu comecei com licitação mesmo, com a minha empresa em 2009, vendi para esse Brasil todo, vendi para tudo quanto é lugar que você pensar. Em 2015 para 2016 eu comecei nesse formato de ensinar, sem imaginar que isso daria certo, porque na verdade a ideia não era nem ensinar, a ideia era compartilhar as minhas dificuldades que eu tinha durante o processo. E com isso, quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. E esse compartilhar do nosso material, da nossa atuação, começou a pessoas buscarem nosso conhecimento. Contratar para fazer isso, para fazer aquilo. Isso foi aumentando, aumentando. Escritórios fora de Londrina, que hoje nós temos somente Londrina, mas posso dizer que semanalmente tem pessoas querendo que a gente faça parcerias para montar, tanto de indicação. Nossa, olha, eu nem imaginava o tanto de contatos que eu recebo de professores de universidades, de plataformas mesmo, ou JS Licitações. Só que eu sempre fui muito fechado para essas parcerias. Eu falava, o que acontecia? Para você entender, eu não contrato no meu escritório quem já atuou com licitação. Sério? Primeiro, porque a visão que eu tenho é que essas pessoas vêm com vícios do mercado e vão cometer falhas na minha empresa e meu nome que está à frente de tudo isso. Então eu já não contrato. Para eu fazer parceria, para eu confiar em alguém que faça licitação e não vá fazer coisa errada, porque eu estou ligando meu nome, e é muito complicado isso aí. Então, o que a gente decidiu? A gente decidiu concentrar toda a parte operacional aqui, e hoje, por mais que eu tenha parceiros espalhados, seria a doutora Priscila, nós temos uma parceria há mais de 3 anos. O Guilherme da Licite Mais também, mais de 3 anos. Nós começamos a ter um olhar diferente para isso, até porque para crescer você precisa de parceiros, você não cresce mais sozinho. E há um mês, mais ou menos, nós estamos com praticamente uma parceria consolidada, onde o segundo escritório nosso é em Belém, com a doutora Priscila. Na verdade, assim, a doutora Priscila não é funcionária do ProLicitação, não tem nada a ver. Nós estamos montando uma sociedade onde tem escritório em Londrina, que é a matriz, vamos dizer assim, Belém tem outro escritório e tem mais 2 em negociação no Nordeste e no Sul do Brasil. Então, provavelmente, vem coisas positivas aí para 2022, porque é uma necessidade do mercado e uma necessidade nossa também de crescimento. O que eu posso falar de parceria, eu sou muito, assim, feliz em relação à parceria que eu tenho, que é São José dos Pinhais. A de Imperatriz, ó, lembrei, Imperatriz do Maranhão é muito recente, não tem como assim eu falar, tá começando a render frutos, mas é uma questão comercial, né? Agora, a questão da minha parceria em São José dos Pinhais com a Integrar, né, que acaba que a gente é sócia, porque a gente faz tudo junto, tem que ser muito transparente, tem que ser uma pessoa que você confie, tem que ser uma pessoa no qual você saiba qual é o profissional dela, como ela trabalha. Igual, eu sou muito mais a questão de pregão por item, ela já é mais consultoria ambiental, mais obras. Então, é agregar pessoas, né? Kizzy, a Integrar Licitações, que é a tua sócia, falou assim, Kizzy, minha parceira, e Éder Barduc. Eu não sei o nome dela, mas bom dia para ela aí.
Chama Edneia. A Edneia dela Esse é colocou, profissional. não É. precisa, não precisa ser advogado para trabalhar com licitações. Precisa se dedicar e aprender a fazer o correto. Também sou formado em administração. Olha, eu sou formado, minha formação é administração com ênfase em turismo e hotelaria. E assim, a faculdade me ajudou para alguma coisa, no meu caso? Para nada. Porque geralmente a gente precisa de uma faculdade, eu vou entrar numa grande empresa, você precisa ter um currículo. Você precisa ter um currículo, não, você precisa ter uma formação, né? No São. meu caso, eu vejo que eu acho que o único diploma que eu tenho ali, ó, é isso aqui. Deixa eu pegar para você. O único diploma é isso aqui, ó. Não, mas eu vou falar uma coisa. Eu acredito que você esteja errado. A faculdade de administração ajuda sim. Porque você não administra seu escritório, de uma Ó, certa forma quando, administra. Eu ô, sou bacharel em direito, mas eu acho que a administração também é essencial. Kizzy, mas eu falo assim, é essencial, mas a faculdade não te ensina isso, tá? A É, eu não faculdade, sei em que âmbito de faculdade. ela te ensina uma teoria que na prática não funciona. O pessoal vai meter a Entendi. boca até do que eu estou falando aqui. É igual você fazer um curso de direito. Onde já se viu, e eu bato muito nessa tecla também, nós estamos no maior mercado do Brasil, pelo menos é o que eu acho. E a faculdade, ela pega lá, talvez, uma semana para falar de licitação. Onde já se viu Sim, isso? Não pode isso. Tinha que ter um tratamento muito melhor para não acontecer isso que a gente tem visto de tantas. Claro, é uma minoria, é que o que mais se divulga é a coisa errada. Mas tem que ser tratado diferenciado, tinha que ter um tratamento diferenciado. Então, assim, sim. vamos dar um exemplo. Você fazer uma faculdade de direito, você saindo de lá, você sabe atuar com licitação? Não, com Você, certeza não. durante um bom tempo, eu fui. Não é contra, eu falava até que eu não era muito a favor do Sebrae. Por quê? Quando você quer montar uma empresa, se você for no Sebrae, você monta uma empresa? Não, Ah, você não monta. monta. Não, Na monta. grande maioria, não. Por quê? Eles vão te mostrar tantas Ah, objeções sim. que você vai achar melhor não montar. Eu lembro quando eu estava com a minha empresa crescendo, e eu falei, eu vou diversificar, eu vou atrás de uma franquia. Eu ia comprar Cacau Show e tinha outra lá, não me lembro. A hora que eu sentei no Sebrae para conversar, eu saí de lá que eu queria fechar a minha empresa. Você entendeu? Mas não é. É que eles mostram, na verdade, a realidade nua e crua do processo. Sim, Porque um empresário, só que toda aquela teoria que você aprende, não é que não seja, não é necessário, ela é necessária. Só que a gente tem que saber fazer de uma forma diferente, porque cada empresa ela tem suas peculiaridades, diferenças para você crescer, né? Então, uma coisa exato. ajuda a outra. Eu batia muito na tecla antes que não precisava da teoria. Você faz licitação. Hoje não, eu vejo a fundamental importância de você estar alinhado com a teoria do processo e a prática. Eu converso muito com o professor Wesley, né? Que eu fiz uma imersão dele em 2019. Aliás, foi lá que eu conheci a Edneia até. Eu fui uma das imersas dele. Eu fiz muitos cursos de licitações. Até por trabalhar com material e medicamento, eu precisava me atualizar muito, né? Porque é uma área bem complicada. Sim. E o que eu acho que falta hoje na nossa, né, na nossa área, tudo, é realmente isso, ser mais transparente. Eu acho que se vende muita ilusão. E a gente sabe que a realidade não é assim. Não é simples, não é fácil. Uma licitação tem todo um rito. Não é você pegar uma caneca aqui e verter lá. Ô, Kizzy, você falou tudo. Quando o cliente chega até nós ou quer comprar algum treinamento nosso, posso dizer que 50% eu não vendo. Agora, você sabe por quê? Porque, claro, a maioria vem assim, Éder, é, eu quero fazer teu curso, mas com 30 dias eu já estou faturando, ou se eu fizer teu curso, eu consigo já vencer e usar o Antecipa Gov já nessa licitação? Eu já falo assim, ó, primeiro, se você entrar na nossa consultoria e começar do zero, eu posso te dizer que antes de 6 meses é muito difícil você ver dinheiro. Aí o cara Esse- pensa assim, o cara já pensa, pô, mas eu vou fazer 6 meses de um investimento, pagando 6 meses de investimento no Éder, e não vai entrar nada? É realidade. Pode ser que entre antes? Pode. Se o cara já atua com licitação, igual nós fomos contratados por uma construtora Tem, tem um mês, de Pernambuco. E eles já atuavam no processo da Caixa. Daí ela falou, Éder,
tudo acelerado, porque só atuava na Caixa, quer atuar em todos. Primeiro pregão deles que nós participamos, um pregão de 5 milhões, na verdade não era 5 milhões, ela chutou alto para ver como que seria esses pregões, mas o mínimo que poderia chegar, ela passou um valor e nós ficamos em segundo lugar, com chances reais de arrematar, porque o primeiro colocado não tem a documentação, como a gente já analisou a documentação dele. Então, vai chegar até a gente. Acontece de você ganhar logo no primeiro, por quê? O cliente já tinha documentação, já atuava com pregão, mas mesmo assim, ó, agora vai aceitar essa documentação, vai desclassificar o primeiro, provavelmente vai aceitar a documentação nossa, e daí começa todo um trâmite de contrato, isso, aquilo, mas eu não consigo visualizar que ela vai conseguir, e olha que ela já atuava, faturar, porque ela vai comer obras, antes de 6 meses. Um processo que Exato. ficou por volta de 1 milhão. Agora, mudou um pouco, mas a gente via muito na internet antes, eu até caí um pouco nessa besteira no início, porque eu achava que eu precisava fazer isso para vender. E qual que era a besteira? Pessoal, fature, coisa que é muito difícil. Eu falo que tem duas diferenças. Faturamento é uma coisa, homologar é outra. Exato. A gente homologa muitos pregões, mas vou falar assim, de 100 milhões que homologa, um exemplo, se pedir 10 milhões do que eu tenho visto, é muito. Então, homologar é uma coisa, pedir é outra. Então, eu sempre fui muito transparente. Se você pegar e olhar os nossos depoimentos, as pessoas falam assim nos nossos vídeos, eu gosto de você porque você é muito direto. Você não enrola e fala a verdade no processo. É aquela história, se eu pensasse no dinheiro somente, como eu pensei quando eu comecei a vender, e deu um salto muito grande, mas eu tive problemas, se eu pensasse só no dinheiro, eu poderia ter muitos clientes e alunos. Só que, para mim, isso não é importante. Por quê? A sua vida na licitação ela vai ser muito curta quando você pensa assim, até mesmo você ensinando. Agora, quando você fala a verdade no processo e mostra como é o processo, pode demorar um pouco mais, mas vai dar certo. Eu vi isso aí, quantas empresas que eu vi quando eu comecei a vender, que assim, ó, arrebentava, durava 1 ano. Você entendeu? Você disse professor Wesley. Professor Wesley, provavelmente tem coisa nova em parceria minha com ele. Ele entrou em contato. Eu sou uma pessoa que ainda eu falei, professor Wesley, todas as parcerias que aconteceram conosco, não fui eu que entrei em contato. Por quê? Eu gosto de ficar no meu, eu falo aquário de vidro, porque aqui é tudo vidro à frente, né? Eu fico no meu aquário de vidro, fazendo o meu trabalho e a divulgação que eu faço na internet, e através dessa internet o pessoal chega e nos contrata. Então, assim, a vida nossa é tão corrida e louca aqui, os clientes de consultoria, que você sabe que dá muito trabalho, mas é o que eu gosto de fazer. Tá? É o que eu gosto, ó, live das 7 às 8. Hoje eu tenho 2 entrevistas com potenciais funcionários que vão trabalhar com a gente depois das 6 horas da tarde, 6h15, 6h30, porque durante o expediente eu não consigo. Começamos mais uma turma de mentoria, onde eu faço esse treinamento muito próximo. Hoje, terminando com você, já começa essa aula de mentoria. Então, é um negócio muito agitado, mas tem que gostar. Então, eu gosto do que eu faço. Sou uma pessoa muito acelerada, mas a gente sempre procura mostrar transparência. E daí, voltando nisso aí, o pessoal faz contato. Ó, posso dizer, Kizzy, que os principais portais que estão no mercado, todos eles aí, ó, nós já fizemos eles entrarem em contato, fazendo reunião com a gente, para a gente sugerir melhorias nesses portais. Melhorias para o fornecedor, melhorando para mim, melhora para todo mundo, né? E até mesmo as parcerias. O Guilherme que eu disse, eu posso dizer que a doutora Priscila foi eu que entrei em contato. Lá no início eu precisava falar com o advogado, eu vi a doutora Priscila, passei um WhatsApp, começamos a conversar. Na verdade, eu inseri a doutora Priscila no YouTube, hoje está aí arrebentando, porque claro que com a capacidade dela e conhecimento dela. Fera, mas tinha medo que não queria. Segunda live que eu fui fazer com ela no YouTube, nós fazendo a live, caiu na internet. Aí ela lá no YouTube, ela falou assim, e agora, o que eu faço, né? Isso aí há 3, 4 anos atrás, não lembro. Entenda. E de Igual lá para cá... da Summit, E daí, com a parceria com o professor Wesley, provavelmente nessa semana nós temos uma reunião pelo Zoom, vem coisas muito positivas aí por esse ano. 2022, olha, acreditamos que a pandemia é bem controlada, porque esse vírus não vai embora, a gente vai ter que controlar, viver com esse vírus, né? E para você passar por isso aí, eu não sou médico, não sou nada, mas eu falo, cuide da sua saúde.
Eu continuei, ó, na pandemia eu viajei, fui dar curso, fiquei em avião fechado com um monte de gente, fiquei em aeroporto, não mudei minha vida, graças a Deus, e não peguei essa doença. Por quê? Primeiro, cuido da minha saúde, cuido muito da saúde e usei essa máscara, o álcool que tinha que passar. Então eu falo, se você cuidar da sua saúde, mesmo que você pegue, você talvez pode passar mais, mais tranquilo. Mas eu não quero entrar nesse assunto, porque isso não é o assunto da Olha, live. pegando o gancho da pandemia, eu acho que a licitação vem muito consultores novos, foi realmente na pandemia. Que a gente via aí vendendo, né, material hospitalar, assim, à torta e à direita, com Nossa, preço. você Eu disse acho esse que foi um assunto. boom, sabe? Como Ô, eu Kiz, trabalhei eu muito com corria medicamento fora. vacinal, eu ficava, meu Deus. O Kiz, esse segmento teu de EPI, o meu segmento específico, eu falo que eu entrei num dos segmentos, eu acho que um dos mais complexos é a construção civil, a área de equipamentos, eu acho que são os mais complexos. E foi o que eu trabalhei. Eu trabalhei com equipamento médico odonto-hospitalar. O que você precisa? A tua estrutura, ela precisa de todo um projeto arquitetônico. Nossa, eu além de uma empresa, eu comecei a fazer de outra. Por quê? Porque a empresa cresceu, é aquela história, para você não desenquadrar do simples, talvez é melhor orientação do contador, abrir outra, só que daí você precisa fazer projeto arquitetônico, aprovação da Anvisa. Eu tenho Anvisa até hoje. Eu provavelmente, ontem me perguntaram, você vende alguma coisa? Sim, eu tenho sociedade, uma parte onde a gente vende da área de alimentação. Eu vendo. Então, assim, eu ensino tudo que eu falo e faço, ensino aqui, eu faço no meu dia a dia. Para mim, Sim. para clientes e para aluno. Então, isso é muito importante. O que eu vi, assim, na pandemia, quem que falou isso? Se você participou, nós participamos junto lá do Licita Summit. Se você prestar atenção, eu assisti praticamente todas as palestras, quase todas. E a maioria deles bateram na tecla da capacitação. Por quê? Com a pandemia, a gente viu pessoas que fizeram um curso do Edro, qualquer curso aí, e achou que já estava apto a vender o serviço. Não é que você não está apto, mas é complicado. Você está entrando no mercado que é sério. Que é sério, nós que já estamos há algum tempo, a gente fica meio apreensivo com algumas situações. Imagina aquela pessoa que está entrando agora. E eu não me lembro qual dos professores, acho que foi o professor, o advogado Bozelli, que disse que olha o histórico dessa pessoa, olha se realmente ela sabe o que ela está ensinando, porque a gente vê muito de palco, né? A gente vê De muitas pau. pessoas de palco. E no dia a dia, E não é assim, se você pegar para a pessoa e falar assim, liga o computador e entra um portal, ou pega um edital, mostra para mim no edital onde está isso, aquilo, a pessoa não sabe, não sabe. foi muito complicado. E assim, foi aonde deu boom, né? Em relação a consultores, empresas, você viu uma empresa lá que o KNAI não tinha nada a ver, começando a vender material hospitalar, álcool e máscara, foi assim um boom. E fazendo a loucura aí no mercado, que eu acredito que agora com a nova lei vai mudar, A né? nova Porque lei, as funções perguntaram para mim, batizadas. nós tivemos uma reunião com 32 funcionários da Effect, né? Na verdade, assim, eles fizeram uma reunião comigo para saber quais são o que o time de vendas do suporte precisa saber as necessidades do fornecedor com relação à ferramenta, né? E nós batemos muito nessa tecla da nova lei, dos cuidados que as pessoas vão ter que ter agora, porque as penalizações, se for acontecer como diz a lei, os cuidados têm que ser muito mais, tem que ter muito mais cuidado para não ter problema. Isso aí eu volto a dizer assim, isso não é para ter medo. Isso é para a gente fazer o processo mais transparente e sem os preços baixarem tanto. Por quê? Esses preços caem tanto porque os amadores entram lá e querem fazer loucura, não conhecem. Então eles perguntaram assim para mim, Éder, de quando começaram as mudanças? E eu vejo que essas mudanças começaram de 2018 com a vinda do SICAF digital, porque até a vinda do SICAF não tinha mudança, era tudo muito igual. De 2018 para cá, SICAF digital, decreto, não sei o que, isso que está mudando muito rápido. Falou assim, o que você vê com tudo isso? Eu falo que para mim é muito positivo, porque para quem ensina, claro que tem o lado que você às vezes grava o material, vai ter que regravar tudo de novo, mas você está em constante evolução e aprendizado, e com isso, cada vez mais as pessoas precisam de você. Porque nem todo mundo quer estudar. As pessoas querem as coisas mastigadas. Só que elas precisam entender que para ela ter aquilo mastigado, um caminho mais curto, ela precisa pagar para isso.
E às vezes, ontem eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. Sem brincadeira, deve ter umas 22 perguntas de uma moça que ia participar de um pregão do Banco do Brasil hoje e começou a perguntar. Eu comecei a responder, aí até mesmo o Lucas falou, Éder, mas você está dando uma consultoria gratuita para ela, passa o valor da nossa consultoria. E nós temos aqui dois formatos, uma consultoria de 1 hora, que é com o Éder, é um valor diferenciado, e uma consultoria com valor bem menor, que é feito por algum funcionário. Aí sabe quando você vê quando a pessoa dá valor no seu trabalho ou não? Quando ela começa a perguntar, você para de perguntar e fala assim, você não quer contratar uma consultoria de 1 hora para a gente responder? Eu te passo a proposta. Passa a proposta e daí pergunta assim, você viu a proposta? Aquela pessoa morreu, ela não te responde mais. Você Exato. entendeu? Então, é assim que a gente faz hoje em dia. Quando você vê, eu falo para as pessoas, vocês querem conteúdo gratuito e que eu responda para você? Participe da live. A gente faz uma live dessa, que deveria ter 100, 200, 300 pessoas. Eu falo pela quantidade que questiona a gente diariamente. Entra 20, 30 pessoas, 50, tem dia 60, tá? Aí não entra. Aí a gente faz no YouTube também, 60, 50, 10 tem dia. Aí depois fica, eu vou falar a realidade, pessoal, me enchendo o saco no WhatsApp. E eu falo assim, Eu no tenho WhatsApp, o meu WhatsApp é para fazer negócios. Eu não sou relógio. Mesmo relógio, você precisa pôr uma pilha ou dar corda para ele funcionar. Meu WhatsApp é para fazer negócio. Você quer conteúdo gratuito? Tá aqui eu e a Liz e a Kizzy fazendo, compartilhando nossa experiência gratuitamente. Aqui é a hora de você tirar suas dúvidas. Lá no YouTube é a hora de tirar suas dúvidas. No canal que a gente tem no Telegram, o canal de Lotéricas da Caixa e o canal de licitação pregão normal, e nós temos um canal de assinatura ainda. Ali você pode perguntar que eu vou responder. Agora, no WhatsApp, pessoal, é negócios, negócios. Mas acontece muito. E tem, assim, eu vejo muitos questionamentos, assim, muito de iniciante mesmo. E tomada de preços. Há 2 anos com pregões, aprendi muito com seus vídeos no YouTube. Então, isso que é legal. Às vezes a gente acha assim, eu faço um vídeo, às vezes eu falo, nossa, mas pregão foi tão assim, chulo, né? Acho que é gaúcho que fala assim, tão simples, nada demais. Mas aquele material que às vezes a gente acha que não serve para nada, você vê comentários, ou até às vezes a pessoa não comenta, mas envia um WhatsApp e vê que que valeu a pena. Então, o nosso compartilhar é para isso. Às vezes ajudou uma pessoa a cumprir o nosso propósito, tá? Eu vi que teve gente que perguntou de pregões de lotéricas lá no início. Pessoal, os pregões de lotéricas, deixa eu ver quem perguntou aqui, ó. Não aparece mais. Pregões de lotéricas tem mais de 1 ano que a Caixa não publica nada. Então, tem que aguardar. É só vocês estarem lá no canal do Telegram específico para lotéricas da Caixa e qualquer movimentação ali eu compartilho. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui, Kizzy. O JS disse que ele é formado em contabilidade e atua no processo. Eu imagino que um contador nota 1000 para participar no processo, porque ele tem toda a documentação e entende da documentação, né? A Ieda colocou assim, quando terminei o curso de Direito, nem sabia que havia o termo licitações. Meu Deus do céu, Cris, o que você fala disso? Isso, é. Não, quando eu fiz também, eu devo ter tido umas 2 aulas só falando sobre licitação. Mas como eu já trabalhava com licitações, né? Porque eu vim lá de 2001, na época lá do presencial Então eu já sabia, mas realmente no curso de Direito, raros são os que dão mais de uma semana de aula. E é muito simples, o que é licitação? É muito básico do básico, não aprofunda em nada, em nada. Aí é ruim porque quando você contrata, a gente contrata bastante, passa pelo escritório, porque contratar não são todos estagiários de direito. E você vê que eles mesmos não dão importância no segmento. Eles querem mais o estágio, porque às vezes depende da faculdade, né? Precisam do estágio. E às vezes eles nem sabem o que é isso. Porque eles não conseguem enxergar lá na frente como algo que eles possam ter um retorno financeiro. Porque se fala assim, pô, nem na faculdade bate em cima disso. Agora, aqueles que entendem do processo se apaixonam e segue atuando no segmento. Agora, Kiz, eu quero fazer uma pergunta, assim, já entrar numa polêmica do MEI. O que você fala do MEI entrando em licitações? Olha, eu não sou muito a favor, mas é uma coisa que, assim, eu tô me adaptando a isso. Eu não tenho nenhuma empresa em questão
não trabalho não trabalho com MEI, nenhuma empresa eu presto consultoria de MEI, até porque eu acho que o faturamento, só que agora está vindo esse conceito que eu nunca trabalhei, a questão de cotações, né? De compra direta, e estão utilizando do MEI. Mas eu realmente eu acho que teria que ser uma ME para cima. Ó, meu ponto de vista. Eu não atuo com cotação, dispensa nada disso. Por quê? O que eu falo assim, a demanda de tempo nosso para pregão eletrônico e os valores, o retorno também, comissionamento, para você ter uma ideia. Ontem um cliente que está no segundo mês de consultoria, só que já atuava com pregão. Vários itens que participou, nós não ficamos bem classificados. Não, nós ficamos bem classificados, não arrematamos em primeiro, só que a gente cobra uma porcentagem na homologação. O que acontece? Somente 3 itens, e tem vários outros que vai chegar na gente, que é mais de 20 itens esse pregão milionário, deu 500, quase 600 mil reais. Só ali, com o comissionamento que a gente cobra, já é um valor legal. Então, assim, eu vou focar aonde me dá um retorno melhor, ou eu vou ficar batendo em cima de cotação, que cotação para mim, pelo amor de Deus, para mim, Éder não serve. Agora, o que eu posso dizer com relação ao MEI? Eu acredito assim, o MEI pode e deve participar de licitação. A única coisa que a lei peca, a lei tinha que estipular assim, o MEI não pode participar de pregões maiores que 80 mil, acho que é 80 mil faturamento, né? 80, vai aumentar, né? 81 é uma coisa assim. Não sei. Até porque a 6.700 gente nós não mensal, temos né? na nossa carteira, nós não temos na nossa carteira, não atende o MEI. E também, quando o MEI procura nosso serviço, quando a gente passa os valores, para ele acha caro, às vezes inviável. E eu entendo, a situação, o MEI é MEI, está começando. Então, meu ponto de vista, o que teria que fazer na licitação? Primeiro, o MEI pode participar até 80 mil somente, porque o MEI muitas vezes atrapalha o certame por não conhecer do processo. Pessoal, estou falando a realidade, tá? Não é o Éder não gosta do MEI, eu estou falando o que eu vejo. Eu não estou falando de teoria que eu li num livro, eu vejo isso todo dia. Então, ele pode participar até 80 mil. E outra coisa, não poderia exigir do MEI atestado de capacidade técnica. Por quê? Para começar, ele nem sabe como ele tirar um atestado. Primeiro, ele está começando no segmento. Ele não tem atestado, quando exige atestado, você já limita ao MEI. Então, do meu ponto de vista, teria que participar, tem que participar, até para ele aprender do processo, só que não pregam até 80 mil e sem cobrar um atestado, porque é um meio de você dar a oportunidade do MEI começar no segmento, ele num valor bem mais abaixo, tem muitos pregões desse valor, e sem a exigência de um atestado, que depois que ele entra, ele vai conseguir esse Mas atestado. aí não seria, no caso do MEI, somente participar de questão de dispensa e cotação? Então, mas daí a dispensa e cotação ela é muito mais simples. Mas eu não sei o que acontece aqui, eu acho que é época, não sei se é algum anúncio que às vezes o pessoal do marketing faz aqui, tem época que assim, aparece lá uma enxurrada de e-mail todo dia. Aí eu não atendo, aí o pessoal que conversa com o MEI, a gente passa todo o que tem que ser explicado para eles, e tem época que some. Mas tem muito MEI querendo entrar em pregão, porque eles visualizam, às vezes, um vídeo meu ou alguém divulgando esse trabalho. Eu sei que tem outros divulgando trabalho específico para o MEI, só que o MEI tem que tomar muito cuidado para entrar num barco furado. Não vender uma ilusão que não é a realidade do processo. A Lance Fácil que entrou aqui, o Silvano, eles têm um programa lá, o softwarezinho de robô, que uma vez nós fomos mostrar como era uma cotação, porque eu não gosto, o Silvano ainda tira sarro de mim e fala, vamos só mostrar. E nessa cotação nós ganhamos com margem 26 mil, e eu acho que o custo gerava em torno de 14 mil, alguma coisa assim. Na verdade foi só para mostrar, então, olha o caminho. E você não precisa, as pessoas elas precisam parar de ser preguiçosas, eu bato nessa tecla, porque se você tiver um pouquinho mais de atenção, cotação, você nem curso precisa. Tem vídeos na internet, alguns vídeos, você olha o vídeo, entra em contato com a Lance Fácil, a Lance Fácil vai pegar na tua mão, não sei se o Silvano está aí ainda, e vai fazer a cotação com você, você vai ganhar a cotação. Mas, Kis, vamos lá, continuando aí, que eu até perdi o foco do que eu estava falando. Ela falou aqui, ó, como o MEI já tem muitas atas assinadas, e assim chega numa ME. Olha só, Marinês, nós atuamos. A Marinês estava na Suíça, nos contratou para atuar num pregão de lotérica, participamos, mas fizeram
loucura no pregão que ela participou, jogaram muito acima o valor. Mas eu nem sabia que a Marinês está atuando com pregão eletrônico, Marinês. Tudo Aí, bem? como eu nunca participei como MEI, nunca tive nenhuma empresa MEI, né, no nosso escritório. Então, assim, a minha visão é aquela de fora, né? Como tem aconteceu na minha época lá de medicamento, que acontecia muita briga de ME, de disputa, né, de microempresa com ampla. Por quê? Até 80 mil, quando veio a lei, né, a 123. E era aquela briga das distribuidoras maiores que, como uma ME entrava, era exclusivo para ela, porque 80 mil não falava se era o valor global ou se falava que era por item. Era uma loucura também, até todo mundo se adaptar a isso. Ó, deixa eu só. A Marinês falou isso mesmo. Eu não sabia que você estava participando de pregão. Um abraço, Marinês. Agora vamos voltar aqui na parte do MEI. Então, o que, que Vamos. você. Não falando do MEI agora, mas quais são os obstáculos que você mais enxerga para quem está começando mesmo? Que, um exemplo, a Kizzy não ensina, mas a pessoa começou o treinamento com o Éder, um profissional liberal, está aprendendo licitação com o Éder. Qual é os desafios depois que ela aprendeu o pregão eletrônico? Tá aí agora, o que, que eu vou fazer? Olha, o que eu mais vejo é a questão de prospecção, né, de cliente, que eu acho que é complicada, a questão da cobrança, que muito questiona, vou cobrar mensal a comissão, só comissão, a comissão é mais alta e eu não cobro mensal. Então, assim, vou cobrar por documentação que eu vou fazer ou por um pregão só, e essa questão de trazer mesmo o cliente. Que eu tive dificuldade, assim, apesar de já ter vindo, a empresa já abriu com o cliente, mas eu tive dificuldade, sim, de como que eu vou fazer, né? Como que eu vou, que empresa, o que que eu vou focar, onde que eu vou. Então, assim, é onde eu vejo as maiores dificuldades hoje, né? Aí a gente vê, assim, vários ensinamentos. Vai lá na sua lista de WhatsApp, vai procurar as empresas. Eu acho que primeiro a pessoa tem que ver, olha, meu dom é o quê? Não, eu vou trabalhar com obras ali. No começo, a gente tem que saber, para ser excelência naquilo que faz. Então, se eu sou bom em questões de pregões de, né, ou concorrência em obras, eu vou naquele nicho. Não, eu sou bom em pregão por item. Então, eu vou buscar os itens, né? Assim, É, eu vejo mais disso, entendeu? E ser bom naquilo. Depois vai abrindo o leque, né? eu vejo assim, antes de você até prospectar um cliente, ter um cliente, primeiro você tem que conhecer mesmo do processo. Exato. Eu falo assim, ó, quando eu comecei à torta direita, não fiz treinamento, errei muito, mas não tinha tanta cobrança naquela época de penalizações. Hoje não dá mais. Então, ó, visualiza vídeos, olha vídeos de todos aí. Eu acho assim, não adianta olhar de todos também e se perder. Escolhe talvez duas pessoas que estão na internet, dê uma analisada no material, dê uma estudada, adquira um treinamento, adquiriu, vai atrás de uma pessoa que você conhece. Eu conheço um empresário que é amigo meu, chega para ele e fala, ó, você não vende para o governo, explica a situação, deixa eu começar a vender. Ah, mas eu não posso pagar isso aqui. Faz nesse início, se é um conhecido, como que eu falo que o pessoal pagou para eu aprender, Kiss? No início, quando eu atuei com consultoria, o pessoal pagava e eu não estava atuando em tantos portais. E eu comecei a atuar, eu ganhava para aprender. E esse ganhava para aprender, eu comecei a gravar e disponibilizar. Então é o melhor meio. Cobra mais um valor menor, de graça. Em último caso, cobra um valor menor. Comecem a fazer o processo. Grava esse processo para você, caso tenha algum problema, você vê onde você falhou. Ah, eu não quero jogar na internet. Jogar não, né? Compartilhar na internet, não tem problema. Mas grava para o seu histórico, visualize isso aí. Então, eu vejo que a dificuldade deles, primeiro, é na compreender um edital. Às vezes, Liz, você vê até mesmo advogados entrar em contato com dúvidas em algum edital. Aí você fala, mas um advogado é que ele não está habituado a atuar em licitação. Depois, o que, que eu vejo depois do edital? Primeiro, claro, é a captação de cliente mesmo. Isso aí sempre vai ser um problema. Então, o nosso meio é através da internet. Vale a pena você pôr uma pastinha debaixo do braço e ir atrás do cliente? Eu não sei. Não sei. Eu acho que é melhor, talvez, o Instagram. Eu não sei se foi você que compartilhou comigo, mas geralmente essas lives que a gente faz,
e eu sempre trago alguém que a gente nunca tinha feito live, e a pessoa passa assim mensagem para mim depois, Éder, sabe aquela live? Sei, eu fechei um cliente. Falar, sério, que legal. Então isso é muito... Daí, ó, esses dias questionar, mas por que não fechou com você, fechou com ele? O pessoal já me conhece, já sabe mais ou menos os valores que a gente cobra, já pediu um orçamento, e talvez para ele, naquele momento, é inviável. E às vezes o consultor que a gente traz, que tem um pouco menos visibilidade, não experiência, que às vezes tem muito mais experiência que a gente, cobra um valor um pouco menor. Então isso é legal, o mercado ganha muito com tudo isso. Não é você perdeu ou a Easy ganhou. Não, todo mundo ganha. Cliente. Imagina assim, o que mais tem é gente querendo atuar no segmento. É só a gente saber vender o nosso peixe e a pessoa acreditar que você vai fazer o certo, né? Porque você vai ter que passar sua senha. Muitas vezes você usa, às vezes, dependendo, um certificado digital da empresa. Então é coisa séria, é um processo de confiança. E eu vejo que quando você... É uma barreira que eu tinha. Quando quem está vendendo esse serviço é um advogado, o advogado consegue cobrar um pouco mais a porcentagem, porque as pessoas já estão habituadas com as margens de um custo de um advogado. Você entendeu? E quando a gente não é advogado e passa uma porcentagem, e até mesmo precisa de tais documentos, a pessoa lá no início não tinha muita confiança em passar para o Éder, porque o Éder não era advogado. Hoje quebrou essas barreiras, acabou Hoje, essas isso que eu ia obrigações. falar, hoje já não é mais assim, né? E hoje também tem todo um contrato com o cliente, né? Em cima da lei de proteção de dados, o que dá também garantia. Só que tem que saber o que faz, porque é muita responsabilidade, né? Ser consultor de uma empresa e tá com toda aquela documentação da empresa. Eu tive no começo também, tanto quanto você, eu falava assim, não, eu quero é pegar cliente, quero é ganhar dinheiro. Então, assim, fomos pegando cliente. E tudo sem cobrar mensal. E o que eu sentia nisso? Eu sentia que os próprios clientes não davam valor. Então, você mandava uma cotação, aquilo demorava, sabe? Aquilo parecia assim, se eu vender, vendeu. Porque, assim, eles não estavam habituados à licitação, nem nada. Então, ficava aquela, sabe? Aí, até que a gente chegou no momento, não, hoje a gente não faz mais. Mas no começo foi sim, eu peguei, assim, eram 6 empresas só com a No, questão de comissão. Uma loucura, uma loucura. Trabalhando de domingo a domingo. E em cima do cliente o tempo inteiro. Me passa, né, cotação e planilha para lá e vem para cá. Então era assim, uma loucura. Eu hoje não faço mais. Mas talvez no início essa seja, né, seja a solução para pegar o primeiro cliente e começar a se adaptar, né? A questão de edital, de, como você falou, não, eu fiz um curso lá com o Éder, aprendi, agora eu vou colocar em prática. Porque também você pode ensinar tudo e a pessoa não coloca em prática. Tem ok, N casos, você disse né? algo aí de cobrar, é assim, ó. Eu tenho visto até mesmo em curso. Eu não dou curso para ninguém. Eu já dei. E a gente consegue visualizar a evolução e o estudo daquela pessoa no curso. O que eu tenho visto? A pessoa, quando paga, e quanto mais caro ela paga no treinamento, ela faz, porque sai, é dinheiro suado. Agora, quando ela ganha um treinamento, eu lembro de uma senhora que ligou para mim que tinha quebrado, que estava passando, ela era milionária e tinha várias lojas no Brasil todo, quebrou. E um amigo nosso falou, Éder, estou precisando que você dê uma força para uma amiga minha, vejo você falar de licitação, acredito que seja algo positivo para ela. Como você pode ajudá-la? Eu me comovi com a situação da pessoa, falei, eu vou fornecer gratuito esse treinamento. Aí eu acompanhei a evolução dela na Hotmart, que é onde a gente tem os treinamentos. Essa pessoa não fez nada. Não fez nada. E era um curso de quase 1997. E isso é o problema. A pessoa, quando não paga, ela não faz, porque ela acha que é. Então, tem que cobrar. Eu já tive esse problema de não cobrar no início para empresário, e você pedir documento, ele não envia, ou se não, você fazer todos os cadastros, porque naquele primeiro mês você vai acertar a documentação do cliente, você vai fazer o cadastro do cliente nos principais portais, e depois de 1, 2 meses o cliente não ganhar pregão, porque ele não tem preço, e ele não ter a sabedoria de entender do processo, dos preços, ele falar assim, não quero mais seu serviço. Aí ele foi embora com todo o cadastro pronto, toda a documentação,
Se ele for um pouquinho mais esperto, como ele acha que é, ele atua da empresa dele sem precisar de você. Então, isso a gente não faz mais. Esse cliente que não valoriza o nosso trabalho, não, na verdade, não é cliente para mim. O cliente que me questiona, vou dar um exemplo. Eu sou o cara, posso dizer, dos pregões eletrônicos de lotéricas da Caixa no Brasil. Você não acha outro. Quando o cara... É raro isso acontecer, mas quando vem alguém atrás de mim e começa a falar assim, tá, mas eu preciso que você me dê referências para falar do seu trabalho. Primeiro, eu respondo assim, ó, qual estado você quer? Porque eu já rematei pregão em tudo quanto é estado, né, de lotérica. Aí o cara se espanta, né, fala, o quê? Fala, daí eu passo. Só que daí, depois que ele fala com a pessoa e vem atrás de mim, eu falo, eu não vou te atender mais, porque você duvidou da minha capacidade. Ah, Éder, mas ele não pode fazer assim, ele não pode fazer isso? Pode, mas ele consultou a internet. Ele já viu eu ganhando pregão ao vivo, ele já viu pregão gravado, ele já viu tudo o conteúdo que tem na internet de lotérica é meu, é eu que faço. E ele duvidou do meu trabalho, então eu não tenho interesse de ter esse cliente. Ah, mas é 10 mil reais na data de hoje que você vai deixar de receber. Eu não vou deixar de receber dele, eu tenho vários que estão querendo o meu trabalho. Então você entendeu? Eu, querendo ou não, eu fiquei um pouco chato nessa situação. Porque eu sei que a internet tem muito picareta, tem, mas para quem tem mais de 500 vídeos na internet, publicado em dezenas de portais, não tem ninguém falando mal do meu trabalho, e o cara vir ainda questionar meu trabalho, vai atrás de outro. Exatamente, exatamente. Mas no começo a gente erra muito. Em relação a cliente, a gente erra demais. Ó, a Ângela falou assim, legal falar de como cobrar. Ângela, o professor Wesley, até conversando comigo a semana passada, ele disse que ele está num patamar acima de valores. Por quê? Eu não atuo no MEI, hoje a gente atua em ME, o EPP e a OE. É quem procura. Geralmente a OE, que são as empresas um pouco maiores, elas contratam para processo específico. Porque às vezes elas têm o departamento de licitação, mas tem medo de atuar num pregão por ter essa mudança do eletrônico e nunca ter atuado e contrata para fazer em parceria. Mas no meio EPP nós temos consultoria e pontual também. Agora ele disse que ele tem um contrato antigo com grandes empresas, onde ele cobra... sabe assim, quando você está numa... Vou dar um exemplo. Não é a empresa que ele disse, mas vamos falar uma empresa grande aqui. Vamos falar uma empresa de alimentos, Zael. Vamos falar Zael. Zael é uma puta de uma empresa. Então o que acontece? Ele tem uma parceria sólida e antiga com uma empresa dessa que ele cobra um valor muito alto. Para mim hoje é alto, mas para ele, pelo resultado que ele deve trazer para a empresa é baixo. E mais um comissionamento. Mas hoje, pessoal, o que eu recomendo aí é pelo menos um salário mínimo. O sol está batendo forte aqui agora. Um salário mínimo. Quer ver, ó? Minas tá frio, chovendo. Sério. Mas o que a gente indica, e eu não faço dessa forma, é que você cobre no mínimo um salário mínimo, no mínimo um salário mínimo para quem está começando. Deixa eu vou ter que mudar aqui. Dá para cá. No mínimo um salário mínimo de quem está para você que está começando. E nesse início de comissão, eu acho que não é ideal a comissão. Tem que pôr aqui, ó, para melhorar. Nossa, mas tá o sol forte aqui. Tá. E que mais? E não cobrar mais nada nesse início, Kiz. Eu acho que só isso. O que Acho você que fala só um disso aí? salário mínimo sem comissão? Acredito que sem comissão para quem está começando. Sabe por quê? Você precisa molhar. Ah, eu estou tentando achar um lugar aqui que o sol tá ruim. Você precisa. Eu falo que dá o doce. Sabe quando criança dá o pirulito, a pessoa chupa o pirulito e vê que é doce e fala, é isso que eu quero? É isso que ela precisa. Mostrar para o cliente dela a oportunidade de falar, é possível. Aí o cliente vê que ele precisa daquilo lá. Aí é a hora de você sentar e negociar. Ainda mais que se você ganhou aquele pregão top das galáxias. Fala, pô, ganhei o pregão. O cara fala, puta que pariu. Desculpa a palavra aqui. Eu demoro, um exemplo, né? 1 ano para faturar isso. Aí você fala assim, bem claro, ó, você não vai faturar, não quer dizer que você faturou. Nós homologamos 1 milhão para você e eles podem pedir até 1 milhão. Mas você já despertou o interesse daquele cliente que nem sabia que podia vender por licitação num processo. Só que uma coisa eu falo que o consultor tem que pôr o empresário no chão. No chão, assim, os pés no chão. Não deixar aquele empresário que tem seu comércio consolidado
se deslumbrar pelas compras públicas e falar, agora eu só quero isso. Por quê? Compras públicas tem muito é um Oscilação. mercado volátil, né? Vai ter época que você vai estar muito bem e época que não. E se você deixou aquele mercado que é quase que linear, assim, que é aquela compra privada que cumpre, que supre as necessidades dos seus custos operacionais, do seu dia a dia, você pode ter problema no futuro. Eu acho assim, vai cobrar um salário, ok. Mas um contrato mais curto, vamos colocar lá um salário por 6 meses, porque 6 meses eu acredito que já vai dar um resultado ali, né? Porque eu gosto muito de comissão e eu acho que a comissão induz a trabalhar mais, né? Mas você vai querer trabalhar ali e o que eu vejo desses consultores mais também é isso. Então seria um salário por um período, né? Essa é a minha opinião, né? Não quer dizer que eu esteja certo, não, pessoal. Esses bate-papos que a gente faz é para cada um falar, explicar mesmo como ele faz. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, já disse algumas lives também. Eu fui ter um resultado muito melhor depois que uma conversa minha com o professor Saulo, ele disse assim, Éder, eu faço assim. Eu falo, mas é muito menos do que eu cobro. Só que ele falou, eu cobro na homologação. É muito mais fácil eu controlar, Éder, do que ficar cobrando na nota de empenho 3%, igual você cobra, às vezes até um pouco mais. Só que você ficar na confiança do cliente de avisar daquela nota, porque a gente não tem controle. Você tem controle de nota de empenho que o cliente recebe? Muito complicado. Na área, não. É difícil. Mas a maioria, a gente sim, vai, vamos falar do mercado. A maioria do mercado, quando você já tem um tempo de licitação, está mais consolidado, é mais fácil fazer assim, na homologação. Agora, quando é mais inicial, é mais difícil do cliente aceitar. Então, mas Porque daí é ele uma coisa que também. você, né? Mas daí, Kiss, o que eu falo assim, vamos supor, é aquele cliente que você chegou, você vai atender, ele nem sabia que era licitação, você vai cuidar de todo o processo para ele, esse dá. Esse dá porque se você pegar esse cliente e vai falar assim, ó, você vai assinar um contrato com o governo, com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, e a partir do momento que você me assinar, você vai ter que me pagar 10 mil reais de comissão, dependendo aí o valor do contrato, aí esquece, você não vai conseguir fechar com esse cara. Agora, se você falar para ele assim, ó, a partir do momento que o governo emitir, o órgão emitir a nota de empenho, você emitir sua nota e receber, porque eu vou controlar tudo isso para você, aí você vai pagar X%, aí é diferente para quem está começando, mas você disse Sim. tudo. No meu caso, eu não estou começando. Nós já temos uma trajetória que é mais fácil. Agora, não é para todo mundo assim. E vou falar para você, não é mais fácil assim, em termos, né? Porque mesmo pessoas que já atuam com licitação, que sabe, nós temos um cliente aqui que está dando dor de cabeça. Nós estamos há um ano para ele, está complicado o recebimento do faturamento, porque ele entende que ele não entregou. Eu falei, tá bom, nós podemos jogar nota de empenho, só que quando a gente fazia nota de empenho, você não me enviava as notas de empenho para a gente controlar isso aí. Então, as pessoas às vezes acham assim, você não tem problema com isso. Temos problema até hoje, Muito, porque muito. o cliente, ele acha assim, ele quer ganhar pregão, quer faturar, só que ele acha que tudo que ele te paga é caro para isso. Nós estamos num ponto de bater o martelo assim, ó. Agora você define. Você vai querer continuar? Para continuar tem que ser assim. Senão, ó, estamos Eu vou partindo. falar que eu fiz um distrato com um cliente e é um cliente tão problemático que ele não mandava empenho, a gente tinha que ficar caçando. Recebia, porque hoje tem como você saber que o cliente recebeu. Recebia e não passava comissão. Então, assim, era uma dor de cabeça, sabe? Assim, ter que ficar acompanhando aquele cliente. Não, não prestamos mais consultoria, porque o consultor também tem que falar não. Sim. Ó, Tem que não. eu vou te dizer assim, ó, de 2016 que eu comecei em consultoria até agora, nenhum cliente pediu para sair, ou nós que chegamos e falamos, ó, não vamos te atender mais, ou chegou aquele cliente assim, ó, que ele falou, Éder, eu vou contratar a consultoria, mas eu quero 6 meses somente. Então, já estava Sim. acordado que era 6 meses, mas o cliente no meio do caminho falar assim, não quero mais, nenhum. E todos nós trouxemos resultado conforme o combinado. Aí aquela história assim, mas se deu prejuízo porque ele jogou o preço lá embaixo, o problema é dele. Eu não entendo, eu deixo muito bem claro, eu não entendo do produto do seu cliente.
Essa construtora que a gente participou do primeiro pregão e já teve resultado legal para eles, com margem, ela falou assim, mas questionou bastante a gente com relação a preencher se o cálculo do BDI de 20%, de 30%, se tal planilha. Eu falei assim para ela, né? Falei, você lembra quando a gente conversou desde o início? Falei, lembro. Falei assim, você lembra que eu falei que a gente não faz e eu não entendo dessas planilhas? Porque eu não sou engenheiro. A minha capacitação aqui é pegar o empresário que tem um produto ou um serviço e conhece do seu produto e serviço, o órgão público que tem a necessidade de comprar aquele produto e serviço e o empresário não sabe fazer essa ponte. Aí o que o Éder faz? O Éder faz a ponte de ligação. Somente isso, a ponte eletrônica. Só. Eu sou essa ponte. Eu não entendo, porque na minha visão, se você é empresário e não sabe precificar e fazer uma planilha do seu produto, então você não pode participar de licitação ou até mesmo do privado que você está tendo prejuízo. Exatamente. Exatamente. E acontece muito, viu? Acontece muito. Acontece muito a questão do cliente demorar demais para te passar valores, né? Quando é uma empresa com muitos itens, né? Gama enorme de itens, aí você vai passar aquele demora. Eu hoje prefiro não ter clientes assim. Eu prefiro ter 5 clientes bons do que ter 20 só me dando problema. Nós fizemos isso há quase um ano atrás. Nós estávamos com quase 10 numa empresa e 7 na outra. Eu tinha sócio de outra empresa, vamos falar quase 20 clientes aí. O que eu fiz na virada do ano, principalmente com a pandemia? Eu sentei e falei assim, esses clientes, esses daqui não estão ganhando nada. Quando ganha o preço lá embaixo, estão reclamando de pagar o comissionamento. Mensalidade, eu sou arco custo operacional. Mensalidade não sobra nada para investimento, nem para falar para o Éder, né? Falar para o Éder, custo operacional. Só me dá dor de cabeça. Eu tinha um cliente, hoje nós temos um que participa em média, caiu bastante, porque ele deu uma selecionada, sabe aquela história assim, você começa, tem um ano com a gente, começa a ganhar demais, ele começa a filtrar, porque ele fala, já não estou conseguindo honrar não, já não estou conseguindo, já estou me preocupando que eu estou com muito contrato assinado. Então isso a gente faz com os clientes, então deu uma segurada, aí o que eu fiz? Peguei aquele cliente e passei o facão. Ah, mas vale a pena? Vale muito a pena. Tirou o trabalho, controle de praga urbana, tinha um cliente nosso que a gente chegava a participar de mais de 100 pregões por mês. Não tinha preço, quando arrematava o preço lá embaixo, é um segmento péssimo de atuação. Falei, nós não vamos atuar mais. E a gente foi passando o facão. Hoje nós temos menos. Eu posso dizer que um pouquinho mais da metade, ou a metade que tinha naquela época, só que o resultado bem melhor, atuando menos, com mais qualidade. Por quê? Principalmente com a nova lei, nós aqui lemos todos os editais. Esses editais. E outra coisa, são 2 pessoas que lêem o edital. Na verdade, uma menos experiente que eu falo menos experiente, não tem experiência, que é a Beatriz, mas lê, faz um checklist. Aí o outro vai lá, confere. E se é pregão de um valor expressivo, aí eu ponho o dedo na ferida, eu falo, senão não. E graças a Deus estamos evitando problemas. E outra coisa, depois que nós contratamos o plano de consultor, que a gente usa da Effect com monitoramento de chat e atuação, posso dizer que nosso trabalho reduziu aí 50%. 50%. Não, facilita muito. Mas o consultor início, ele não vai ter condição ainda, né? Ele vai ter que ir lá começar o trabalho dele, mas a questão de monitoramento, de software de lance, isso é essencial. Vai chegar um momento que você vai precisar ter. Então já tenha isso em mente no início que vai precisar ter. O segredo de qualquer profissão, se é que existe um segredo, é você se adaptar conforme o mercado, acompanhar a evolução, não ficar igual até hoje, que tem muita gente que entra às vezes em vídeos que eu posto, esses entram para falar abobrinha, tá? Vídeo de robô ou até mesmo caixinha de pergunta, alguma coisa de história, ainda vem lá bater a boca que robô é ilegal, né? Então isso aí já é um caso ultrapassado. São pessoas que no YouTube, eu falei assim, é tão ilegal que o próprio governo tem robô. Verdade. Ele é tão legal que o próprio governo tem um robô. Isso daí já não tem mais o que falar, isso daí já não tem mais o que questionar. Para a gente ir para o encerramento, que já deu uma hora aqui, ó. O Felipe Nogueira colocou, você já é referência, meu amigo. Quem não te conhece não sabe sobre o assunto, é verdade. Quando jogar licitação aí, é impossível não achar nada do Éder, né? E orgânico, hein? Sem colocar dinheiro.
Eu prefiro diminuir o valor da mensalidade e aumentar o valor da comissão. É, excelente, nós fizemos isso. Nós, em um mês, em uma semana quase, nós triplicamos a quantidade de clientes de consultoria aqui no escritório. Nós triplicamos. O que que a gente fez? A gente diminuiu a mensalidade, diminuiu a quantidade de pregões, tá? Porque a gente às vezes colocava limitado, a não sei o que, pensando em clientes que têm muitos pregões. E não, tem cliente que é 1, 2, 3, 4, 5 no mês. E nós triplicamos e aumentamos. Não aumentamos muito, mas fizemos um negócio legal. E está sendo positivo, viu, Kizzy? Está sendo muito positivo. Por exemplo, ele colocou aqui, por exemplo, eu cobro meio salário mínimo e 3%. Excelente, você tem que se adaptar à necessidade do teu cliente, do teu mercado. Se você está tendo resultado com isso, está sendo... Mete o pau, mete o pau. Agora, para nós aqui, a gente não consegue, por quê? Eu não sei se o Felipe usa só. Quando você começa em automatizar, você tem alguns custos. Exato. E não são baratos, né? Não, assim. Custos, na verdade, eu não gosto de falar custo. Esses investimentos você precisa tirar de alguém, você não vai tirar do seu bolso. Né? Exato. Deixa eu ver o que mais aqui. Ó, a Raquel entrou, da Serrana. Bom dia, Raquel. Comissão te dá um gás. É verdade. Eu falo que a comissão é o que dá dinheiro para o empresário e para investimentos na empresa. A Vera Maria colocou assim, bom dia, muito sábio esse Helder. Sabe nada, a gente só compartilha ali, é só fazer que todo mundo pode ser assim também. Vixe, tem hora que eu me perco aqui, viu, pessoal, mas faz parte. Bom dia a todos. Bruna, bom dia a todos aí. Ô, Kizzy, considerações finais pra gente. Ô, Kizzy, essa é a primeira. Se você quiser fazer uma próxima, você, integrar aqui do Paraná, né? De São José. Edneia, assim, a questão de... Ela é bem, bem bacana. Então, fala com ela, a gente agenda, fazemos nós 3. Se você quiser fazer até com o pessoal do Maranhão, você sabe que dá para fazer em 4. A gente faz esse bate-papo em 4. Vamos marcar, sim. Eu estou vendo aqui, eu acho que o melhor horário, estou vendo até pela quantidade de pessoas que entram, não das 7 às 8, sim das 8 às 9. Exato. O pessoal chega um pouquinho mais tarde. Das 7 horas da noite, eu acho que dão menos pessoas, porque tem muita live, né? Todo mundo faz 7 horas da noite. Né? Não, eu prefiro de manhã. Eu acho que de manhã é melhor. Por quê? O pessoal, eu tenho visto, eles chegam na empresa, eles já talvez, eles não estão fora do assunto deles, aí ligam isso aqui, acompanham e estão trabalhando. À noite eu tenho procurado fazer academia, correr, então eu prefiro fazer de dia. Não, sim. Mas vamos marcar, sim. O JS colocou, tenho 3 formas de cobrar. Por edital, deve ser o pontual. O combo, que deve ser combo, deve ser um pontual. Será que é mensal e comissão? É um combo? Então, não sei se ele quiser colocar e mensal. Mensal é a consultoria. O edital deve ser ou só análise de edital ou até mesmo o processo pontual, que eu falo muito aqui. E o combo, aí eu não sei o que ele colocou aqui. Se ele quiser responder. Mas, agradecendo aí, Kizzy, vamos ver se o pessoal, se elas querem fazer, são 3 mulheres que fazem. Não, são 2 mulheres e um homem. Então, se ele quiser fazer, é interessante, porque eu bate-papo, vou falar para você. Eu aprendo muito com isso, eu acho que você também. Muito. E é isso aí. Eu sou nova no mundo das lives, né? Eu estou há pouco tempo vindo, igual no Licitação, te travou aqui, no meu celular eu tinha travado, fiquei... Né? Assim, são pessoas aí que estão na jornada de live de, né, muito tempo, eu sempre fui ali dos bastidores, né? Aí eu vi a necessidade de, sim, mostrar um pouco, até para o pessoal conhecer, e a questão de cliente, a questão de saber o que é, né, a Chechel Estações, a integrar, e como que funciona, por isso que eu vim. Eu agradeço muito o convite, espero ter, assim... tirado um pouquinho das dúvidas, né, de quem passou por aí. E vamos para a próxima, né? Se quiserem me seguir, @Chechel Licitações, né? Tem meu site, que é o Chechel Licitações, Face Chechel Licitações. Então, aí, o que eu puder ajudar, estou à disposição. Kizzy, obrigado novamente. Quando eu estiver... Você é de Belo Horizonte, né? Não, eu sou do sul de Minas. Na verdade, hoje eu moro na cidade do Pelé, onde o Pelé nasceu.
Três Ah, eu Corações. passei lá. Eu passei, eu não lembro o nome da cidade, mas eu passei que eu lembro que tinha a estátua dele lá. Eu morava em Varginha 1 ano e meio, eu vim, 1 ano, 1 ano e pouquinho eu vim pra cá. Varginha do ET, agora eu Não, vim mas pra Terra do Pelé. quando eu vendi com a minha empresa, eu rodei tudo isso aí. Meus principais fornecedores eram o estado de Minas. Minas e tinha Curitiba, tinha Ribeirão Preto também. Ribeirão Preto tem muitos equipamentos médico odonto hospitalar ali na cidade mesmo de Ribeirão Preto. Tinha Minas, fui em Varginha. Mas assim, de novo agradecer. Nós temos aí uma programação já de lives acontecendo. Ver com o pessoal. Vou pedir Vou para a ver sim. Beatriz entrar em contato com você, já agendar uma próxima data, porque a live, esses bate-papos, você só melhora a partir que você faz constantemente. E se você achar que para mim é tranquilo, o dia que eu tenho live, principalmente esse horário, 7 horas, eu praticamente nem durmo com medo de perder a hora dessa live. Eu tô- Então, o compromisso, hoje eu acordava, assim, você fica o tempo inteiro, ó, será que já deu? Já deu? Para chegar o horário para não perder. Porque o é, pessoal fica esperando, né? Mas assim, de novo, exato. obrigado e até a próxima, né? Eu te envio depois esse material, tá bom? Tá. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.